Glória a Deus, vídeo fantástico, né? Boa noite a todos, primeiramente. Glória a Deus por mais uma celebração. Quem está nos assistindo também, glória a Deus, está conosco, que realmente essa mensagem vá de encontro ao seu coração. Por mais que você não conseguiu assistir o vídeo aqui conosco, eu vou dar um breve resumo do vídeo. Então a gente assistiu o sacrifício de Abraão com Isaac. E o título da mensagem de hoje é Provados para sermos aprovados. Então a gente vai ver que Abraão ele tinha um relacionamento fantástico com Deus. Abraão realmente ele é considerado como o pai da fé. Abraão tem texto da Bíblia que fala que Deus chama Abraão de amigo. Que adjetivo bom para eu e você sermos chamados, né? Quem não gostaria de ser chamado de amigo de Deus? Então Abraão tinha esse relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento que eu e você precisamos buscar nos nossos dia a dia. Então a história de Abraão é uma das histórias mais importantes descritas na Bíblia. É interessante que Abraão ele foi chamado por Deus quando ele tinha 75 anos. Ele foi convocado a sair de um cenário de paganismo e deixar a sua parentela para trás e seguir um rumo onde Deus abriria o caminho para ele, uma terra onde Deus mostraria para ele. É interessante que Abraão, quando ele tinha mais ou menos 99 anos de idade, Deus muda o seu nome. Ele se chamava anteriormente de Abrão e Deus muda para Abraão. Deus coloca uma unção diferente em Abraão. Abrão significa pai grande, grande pai, e Abraão significa pai de multidões. Então vê que Deus já tinha algo planejado para Abraão. Abraão ele teve a promessa então de ter um filho. Ele e Sara ter um filho, o filho da promessa. Eles já tinham uma idade avançada. Sara, inclusive, quando Deus fala com Abraão que teria um filho, ela ri no seu interior. Ela não acredita naquilo. E Deus percebe isso e diz a Abraão, por que Sara está rindo? Eu prometi um filho e essa promessa vai se cumprir. Passa o tempo, então, Sara ela tenta dar aquele jeitinho. Está demorando a promessa de Deus se cumprir, mas ela vai se cumprir e eu vou achar alguma forma disso acontecer. Então, Sara dá a Abraão a sua concubina, Agar, e dali nasce um filho chamado Ismael. Porém, Ismael não era o filho da promessa. Na época de Abraão, essa prática de o esposo se relacionar com a concubina era a prática da época. Até isso me lembra um discipulado que eu tive com um menino de Sabaçu, que ele chegou, pastor, eu quero te confessar alguma coisa e eu estou em dúvida aqui na Bíblia. Eu vejo que grandes homens de Deus têm mais de uma esposa. E eu tenho o coração aqui que eu tenho que ter mais de uma namorada. Isso confere? Disse, não, irmão, tu não está lendo a Bíblia direito. Por mais que você viu que vários homens de Deus tiveram várias mulheres, mas sempre houve contenda. Sempre houve discórdia, sempre houve briga. Até porque se tu ler lá, Deus criou o homem e criou para o homem uma mulher. Deus fez Adão e fez Eva, não Evas. Daí ele compreendeu e ficou mais tranquilo. Então, muitas vezes a gente interpreta a Bíblia de forma equivocada. Então, Abraão, então, quando ele tinha mais ou menos 100 anos de idade, nasce, então, o filho da promessa. Nasce Isaac. E passa um tempo, Deus põe Abraão à prova, que foi o vídeo que a gente viu. Então, eu quero ler com vocês o texto base desse vídeo. Vocês podem estar acompanhando no telão, ou abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Lá diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, e então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos.
Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs o nome naquele lugar: o Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: na montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não me negou o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas dos céus e os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Uma salva de palmas para esse texto. A história de Abraão é uma história fantástica, uma história já conhecida por muitos, e é uma história que cada vez que eu leio ela, Deus ele trata algo novo na minha vida. Toda vez que a minha fé ela está esfriando, eu leio esse texto e é revigorada. Porque fazer o sacrifício que Abraão fez não é para qualquer um. Não sei se você teria coragem de pegar o seu filho ou algo precioso que você tem na mão e colocar em holocausto. Abraão fez exatamente isso. Então, é na prova que eu e você nos tornamos crentes de verdade. É na prova que a nossa fé ela é testada. É na prova que a nossa fé ela é acesa. É lá que realmente Deus vai nos testar e vai ver se realmente eu posso dizer que sou crente. É na prova. Quando as coisas estão bem, indo tudo bem na nossa casa, na nossa família, é muito fácil dizer que sou crente. Mas quando chega a dificuldade, quando chega um problema, como que eu reajo? E Deus, ele vai provar cada um de nós. Ele vai provar o nosso coração, como que ele está. Se o nosso coração está alinhado, se o nosso coração está totalmente entregue a ele. Tem várias áreas da nossa vida que Deus irá provar. Nosso relacionamento, as nossas finanças, os nossos bens. Como que Deus vai provar o meu relacionamento? Será que eu tenho dedicado um tempo com Deus? Será que eu tenho colocado a minha família nas mãos de Deus? Será que a pessoa que eu estou pensando em namorar, Deus já confirmou que é exatamente ela? Ou as minhas finanças, por exemplo, será que o meu coração está bem aberto em dizimar, em ofertar, em ajudar o meu próximo? Será que se Deus me pedisse hoje para mim dar uma oferta para o meu irmão ou para mim entregar um bem que eu tenho em casa, eu estaria disposto a fazer isso? Será que eu estaria com coração de sacrifício assim como Abraão teve? É na prova que o valor da minha fé é aprovado. É na prova que realmente eu vou ver se eu tenho fé. É quando eu estiver lá no fundo do poço, que eu não consiga mais ter força para sair, que meus braços não conseguirão vencer a batalha, que eu vou exercer a minha fé, que eu vou realmente confiar em Deus, e Deus ele vai te prover. Não existe um evangelho sem provação, não existe um evangelho sem luta. Muitas vezes a gente acha, vou vir para a igreja porque vai ser só vitória. Tem até aquela música, né? Agora é só vitória, só vitória. E na verdade não é isso. Muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente vai ter provas, vai ter batalhas, porque Deus ele vai nos provar. Mas quando a gente está aqui na igreja, Deus está conosco. A vitória é certa, a vitória é garantida. Deus ele não irá nos provar porque a gente é falho, porque a gente é pecador, mas sim porque ele quer nos moldar, porque ele quer trazer algo novo para a nossa vida, porque ele quer fazer algo novo no nosso coração. Então, se você está vivendo hoje um dia de luta, um dia de batalha, um dia que você não vê solução, pode ter certeza que Deus ele está contigo. E ele não vai dar um fardo maior que você possa suportar. Ele está lá junto para ajudar você a carregar. E pode ter certeza que nada é impossível para Deus. Tudo é possível, ele pode todas as coisas. E a fé de Abraão, então, é revelada na prova. A gente vê que Abraão realmente, desde o início, quando Deus chamou ele, já tinha uma fé no seu interior. E será que quando nós passamos por esses dias de prova, a gente consegue ter uma fé assim como Abraão teve? Será que a gente consegue confiar em Deus de forma incondicional? Confiar em Deus sem ver o chão na nossa frente?
Então, com Abraão, eu quero hoje estudar 3 princípios. Como ele reagiu na prova, como imitar o pai da fé na prova, como agir antes, durante e depois da prova. Então, vocês podem estar anotando na guia de vocês o ponto 1, que diz o seguinte: sejam rápidos em obedecer. Toda prova, então, é uma oportunidade para amadurecer a nossa fé. Lá em Gênesis 22, versículo 13, diz o seguinte: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar onde Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. É muito interessante a gente ver, assim como Abraão, que há momentos na nossa vida em que obedecer a Deus gerará um alto custo. Vai ter momentos na nossa vida que obedecer a Deus vai além da nossa razão, a gente não vai compreender. Mas a gente deve ser ágil, a gente deve ser obediente. Deus deu a palavra para Abraão, Abraão foi ágil em executar. Ele levantou logo cedo e foi obedecer a Deus. Ele não deu espaço para vir a incerteza no coração dele, ele não deu espaço para vir a dúvida, ele não deu espaço para vir a murmuração. Ele foi lá e agiu, ele se encheu de fé. Ele confiou em Deus independente do que iria acontecer. O coração dele estava cheio da presença de Deus. O pastor Edson, ele sempre fala que obediência atrasada é desobediência. E Abraão, ele aplicou exatamente esse princípio. Ele não deu espaço para murmuração. Ele não questionou seus amigos: o que você acha aí de eu sacrificar meu filho? Imagine se Deus pede algo para você nos dias de hoje. Você vai comunicar isso para alguém ou qualquer outra coisa que Deus pede para você. As pessoas vão te taxar como louco, como maluco. E muitas vezes o que Deus pede para nós é loucura para os olhos do outro. E Abraão, ele agiu confiando em Deus, agiu com fé. Quando a gente age com fé na nossa vida, a gente vê o sobrenatural de Deus. A fé, ela vê vida. A fé, ela vê um milagre. A fé, ela vê cura. A fé, ela vê o sobrenatural à nossa frente. Mas quando a gente não se enche de fé numa prova de Deus, o nosso coração, ele se enche de murmuração, o nosso coração, ele se enche de medo, e como consequência disso, a coisa começa a desabar. Desastres acontecerão na nossa vida, a gente se deixa tomar pelo medo, e a gente se torna uma pessoa limitada. Então, por isso é muito importante a gente se encher de fé. O sacrifício é o maior ato de adoração. E Deus pede que eu e você tenhamos um coração sacrificial. E o que Deus tem pedido hoje para você que você não consegue ainda colocar no altar de Deus? O que Deus tem te provado? O que Deus tem pedido para você que você fica procrastinando? Olha só, Abraão, ele foi ágil em fazer aquilo que Deus pediu. Muitas vezes nós falhamos em reconhecer que as coisas que a gente tem na nossa mão pertencem a Deus. Nós aqui na terra somos apenas mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. A gente apenas cuida do que é de Deus. É muito interessante que quando alguém pede algo para nós e a gente está com o coração naquele objeto, naquele bem, a gente age de uma forma diferente. Por exemplo, Pedro quer o meu celular emprestado. Eu disse: não, vou emprestar para o Pedro. Mas eu paguei muito dinheiro no celular. Imagine se o Pedro dá para o Vicente derruba e faz alguma coisa. Eu entrego o meu celular dessa forma para o Pedro. Tipo, pedindo: ó Pedro, não pegue aí. Fico segurando, fico retendo. Mas quando a gente tem um coração em Deus, quando a gente entende que as coisas são de Deus, eu já entrego o meu celular de forma diferente. Eu já não seguro ele. Ó Pedro, o celular é teu, faça bom proveito. Então, é dessa forma que Deus quer que a gente haja com as coisas dele. A gente não precisa reter. Não precisa ficar com a mão fechada, é com a mão estendida. É dizendo: Deus, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E dessa forma Deus vai usar a minha e a sua vida. Muitas vezes a bênção, a oração que teu irmão tanto ora, Deus, ele quer usar você. Você vai ser o provedor na vida dele. Ponto 2. Em dias de prova é você e Deus. A prova, ela é um convite para um encontro a sós com Deus. Eu gosto muito dos momentos de prova. Porque é nos momentos de prova que Deus faz eu crescer em intimidade, que Deus faz eu crescer como cristão. É nos momentos de prova que eu vejo que eu não consigo fazer nada. Eu dependo totalmente de Deus. O versículo 5 diz o seguinte: então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus e daqui a pouco voltamos. Deus tinha pedido para Abraão Isaque como sacrifício. E como Abraão fala que daqui a pouco ele e o filho dele voltam?
Abraão, ele estava cheio de fé. Abraão estava vendo o sobrenatural ali na frente. Quando teve uma época da minha vida que eu era professor, fui professor um tempo do CEP. O Pedrinho também já deu algumas aulas. Interessante que quando a gente dá aula, a gente primeiro ensina as questões, as lições e depois a gente aplica a prova. Mas com Deus esse processo é totalmente diferente. Deus primeiro aplica a prova na nossa vida para depois a gente tirar as lições. Então Deus, ele nos prova. Quantos momentos da nossa vida a gente é aprovado por Deus? Quantos momentos da nossa vida a gente tem a oportunidade de fazer o bem, de fazer a diferença? Quantas vezes na nossa vida Deus coloca pessoas passando necessidade e a gente tem a oportunidade de ajudar? Isso é uma prova de Deus. A gente está apto a ajudar o nosso próximo. A gente está apto a reconhecer que o nosso próximo precisa de uma necessidade. Muitas vezes, quantas vezes Deus nos coloca em situações assim, a gente não ajuda, chega em casa, eu tinha um dinheiro na carteira que poderia ter ajudado aquele irmão. A gente foi reprovado naquela prova. A gente teve a oportunidade de fazer algo. E todos os dias da nossa vida, Deus, ele nos coloca provas. É interessante que quando a gente está numa sala de aula, aplicando uma prova, o professor ele fica mudo, cego e surdo. O professor ele não sabe de nada. Deixa realmente o aluno se virar. E foi exatamente assim que aconteceu com Abraão. Deus aplicou a prova para Abraão. Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque. E desde então, Deus não falou mais nada com Abraão. Deus ficou 3 dias sem falar com Abraão, que foi o momento em que Abraão saiu da sua cidade e foi até Moriá. Em momentos de prova, muitas vezes, Deus ele não vai falar conosco. Em momentos de prova, é eu olhando para dentro de mim, como que eu posso mudar, como que eu posso amadurecer. Deus muitas vezes nos coloca sozinho nas provas para a gente amadurecer. A gente muitas vezes é muito apegado ao nosso líder, ao nosso irmão, aos nossos pais, porque é cômodo. Tem algum problema? Ô pai, preciso aqui de um dinheiro, o senhor pode me trazer? Isso é cômodo demais. Se der um problema no relacionamento, eu ligo para o meu líder vai lá e resolve. Isso é fantástico. Não estou dizendo que não precisa ter isso, precisa. Mas há provas da nossa vida que Deus quer que você resolva. Há provas da nossa vida que Deus ele quer te moldar. Há momentos da nossa vida que a gente precisa confiar unicamente em Deus. São os momentos que a gente vai crescer em nossa fé. Ponto 3. Profetize vitória em sua prova. Expresse sua fé no caráter e na promessa de Deus. Gênesis 22, versículo 7 diz o seguinte: daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar. É muito interessante que Abraão ele vê vida. Abraão estava cheio da presença de Deus, que ele não viu morte. Ele viu a ressurreição. Ele viu que o filho dele iria voltar. E o mais interessante é que Abraão fala no vídeo que Deus proverá. E se ele não prover, Deus vai fazer você ressuscitar ali. Sendo que em nenhum momento havia acontecido uma ressurreição nessa época. Então a fé de Abraão é a fé que deve ter na nossa vida. Uma fé que vê vida. E quantas vezes eu e você somos provados. E a gente, em vez de se encher de fé, se encher da presença de Deus, de confiar em Deus, aí a gente entra no campo da murmuração, no campo do medo, do campo de colocar a culpa no outro. Isso é culpa do fulano, isso é culpa do ciclano. A gente acaba culpando as outras pessoas, a gente acaba amaldiçoando as outras pessoas. Mas Deus quer que a gente se encha de fé. Deus não quer que a gente se encha de dúvida. Deus quer que a gente confie na promessa de Deus. Da boca falamos, da boca profetizamos. Abraão, ele profetizou que o filho dele voltaria. E assim é na nossa vida. A gente tem fé, a gente tem a certeza que Deus pode curar, que Deus pode transformar, que Deus pode me tirar nessa situação que eu estou vivendo, mas muitas vezes a gente não fala nada. A gente só confia em Deus. Mas Deus quer que a gente profetize, que a gente faça que nem Abraão fez. Deus vai prover o cordeiro. E exatamente foi o que aconteceu. Abraão profetizou e o milagre aconteceu. Abraão ele foi aprovado então em sua paternidade e foi recompensado com Deus por muitos filhos, uma multidão. Então confie em Deus. Não deixe muitas vezes a razão falar mais alto do que a voz de Deus no seu coração.
A gente precisa depender incondicionalmente de Deus. Eu teve vários, até estava conversando com o Jean no início da celebração, vários momentos aqui na igreja, Deus me proveu. De forma extraordinária, de forma sobrenatural, algo que eu nunca imaginava. Mas teve momentos em que, até um exemplo que eu dei na pregação de manhã, que eu estava numa fase muito ruim em casa. Cristão, ele passa por dificuldade. Há momentos de prova, há momentos de luta, há momentos que as coisas não vão ser fáceis. E eu lembro que naquele dia já estava liderando Sabasul, e eu trouxe um discípulo de Sabasul para minha casa. Posou ali comigo, passou 2, 3 dias ali, e eu lembro que era uma segunda-feira, a gente tomou café, ele pegou os troquinhos que tinha em casa, foi lá, comprou pão, a gente fez um café. Almoço, a gente foi almoçar na casa de um irmão. A gente veio na oração aqui na igreja e eu não tinha R$1. Eu lembro que eu orei a Deus, Deus, eu não tenho nada para jantar, por favor, toque no coração de um irmão para me convidar para jantar. Senão, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou dar o meu jeito aqui. Vou ensinar para ele o princípio do jejum. Perdido não está, alguma coisa a gente vai aprender ali. E eu lembro que a gente estava saindo de casa, naquele momento, o Cássio manda uma mensagem para minha esposa e diz, Amanda, chegou a tua erva de tererê. Precisa dar R$10 ali para pagar ela, que eu não vou conseguir segurar. E nós não tínhamos aqueles R$10. E eu lembro que nós chegamos aqui na igreja, eu em oração orei, Deus proverá. Deus vai suprir essa necessidade. Deus vai suprir a janta, Deus vai suprir esse valor, que não era muito, mas a gente não tinha aquilo. E eu lembro que a gente chegou, a Amanda já pegou o dinheiro emprestado para o irmão Johnny. O irmão Johnny, então, emprestou, já estava suprido a necessidade do Cássio. E eu lembro, Deus, e a janta? Como é que vai ser? Acabou a reunião, estava saindo ali na rampa, vem o irmão Ivan, cheio da presença de Deus. Viu, César? Teve um dia ali que tu ajudou a minha mãe, lá tinha acontecido um problema lá em casa, e tu foi prestativo lá, e resolveu o problema, mas a gente não te pagou, a gente nem cobrou nada, mas Deus me tocou aqui para te dar R$20. E ele me supriu com R$20, consegui pagar o irmão, e foi interessante aquilo. Mas eu saí, fui na sala do pastor, tinha uma reuniãozinha com o pastor, e meu celular não parava de tocar. E eu não posso atender agora. A reunião acabou, olhei meu celular, tinha uma mensagem da Lu. César, Deus me tocou aqui e a Lu é fantástica, que ela sempre dá uma primícia da sua pizzaria. Sempre a primeira pizza que ela faz, ela oferta. Geralmente é na vida dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros. E eu me lembro que na época eu era apenas um líder. Não era comum receber uma mensagem da Lu. Não era comum eu receber uma mensagem da pizzaria. E eu vi aquela mensagem, eu vi a provisão de Deus. Deus está provendo. E imediatamente respondi a Lu, estou indo aí. Cheguei lá na Lu. Lu, muito obrigado, isso aí foi provisão de Deus. Eu estava orando por isso aí. E naquele momento a Lu fez a pizza, entregou para nós, ligou para o G e a Kátia. O G e a Kátia também tinha uma pizza preparada para eles, que era a pizza que ela ofertava para o G e para a Kátia. Mas Deus tocou no coração dela para ofertar uma pizza para nós. E naquele momento o G e a Kátia, não sei qual o motivo, já tinham jantado, não pegaram a pizza. E eu saí da pizzaria da Lu com 2 pizzas gigantes. Liguei para o meu irmão Johnny, ô Johnny, vem aqui que Deus proveu e vamos fazer aqui uma festa. E lembro que naquele momento a gente adorou a Deus, porque Deus deu a provisão. Isso vários momentos aconteceu aqui na igreja. Então eu quero dizer que Deus está disposto a prover qualquer necessidade. Basta você ter fé, basta você orar. Quando Deus chama você para abandonar o seu emprego, muitas vezes para ganhar algo menor, para você ter tempo com a família, confie em Deus, Ele vai prover. Muitas vezes a gente tem medo, a gente não entende, a gente vai no racional, mas Deus está vendo o sobrenatural. Deus está vendo lá na frente. E muitas vezes é um aviso para você abandonar aquele barco, que aquele barco está afundando. Deus proverá quando Ele te chama para você servir em outra cidade. Nós estamos vendo, a Viva está crescendo, várias cidades estão clamando para uma igreja, e Deus vai usar você para ir lá liderar aquele lugar. E você está disposto a dizer, eis-me aqui? Você está disposto a confiar na provisão de Deus? Deus, Ele chama para você ser provisão na família do seu próximo. Quantas vezes eu já entrei nesse ambiente e Deus tocou no meu coração de ofertar o que eu tinha na carteira para um irmão. Eu não queria saber a história do irmão, eu simplesmente ia lá e ofertava. Porque eu acredito que é a oração daquele irmão. Assim como várias vezes um irmão ofertou na minha vida, eu já fiz isso antes. Então, Deus, Ele só vai prover na sua vida quando você prover na vida do próximo. Quando você for sensível à voz de Deus, quando você for obediente à voz de Deus. Deus aprova quando você renuncia à sua posição, o seu cargo, e está disposto a ajudar o seu próximo.
E o que você hoje precisa renunciar para você ser aprovado por Deus? O que Deus tem te pedido em holocausto para você colocar no seu altar para que seja aprovado por Ele? O que hoje você precisa largar a mão para viver os propósitos de Deus na sua vida? O que hoje você tem deixado para trás? Você tem procrastinado para não ouvir a voz de Deus? Conclusão: encontre em meio à aprovação, encontre o Deus provedor. Pode se colocar em pé? É muito interessante que na área em que Deus te prova, Ele te fará prosperar. É muito interessante que se Deus te prova na área financeira e você é fiel a Deus, você cumpre todos os princípios de Deus, você não murmura, você é obediente, eu tenho certeza que Deus vai te levantar como uma pessoa muito próspera. Se Deus te prova na área sentimental, você não vê saída, mas você se mantém firme na palavra de Deus, você se mantém obediente, eu tenho certeza que Deus ele vai te tornar uma pessoa muito feliz. Se Deus ele te prova no teu ministério, isso já aconteceu comigo, e você se mantém firme, obediente a Deus, Ele vai dar muitas vidas nas tuas mãos, muitas vidas serão salvas através de você. Basta você confiar, basta você ser obediente. Se Deus prova você na área familiar, só tem conflito, só tem contenda na sua casa, mas você é obediente, você não renuncia à palavra de Deus, pode ter certeza, Deus ele vai te usar como um instrumento de bênção naquela casa. Deus ele vai te usar para abençoar aquela família. Muitas vezes a gente não entende por que a dificuldade bate na nossa porta, por que a enfermidade bate na nossa casa, mas quando a gente olha para o céu, olha para Deus, confia nele, entende que tudo aquilo é um propósito dele, eu tenho certeza que ele vai te usar como um instrumento de cura, como um instrumento de salvação, porque Deus ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Na área em que Deus te prova, Ele te aprova. Feche seus olhos.